Ontem eu estava dizendo quanto que às vezes a gente tem medo de se entregar totalmente a Deus não dar certo o que a gente planejou, o que a gente pensou. E hoje, quando eu fui estudar para falar aqui com vocês, veio o mesmo assunto. Então, vocês me desculpem de estar sendo repetitivo, mas eu senti de Deus de continuar, de falar, mas agora numa outra perspectiva, na perspectiva dos fariseus, que está lá em João 11, 47 a 48. Às vezes nós temos muito medo de deixar nas mãos de Deus as nossas prioridades. Porque nós priorizamos coisas que achamos importantes e temos medo de entregar nas mãos de Deus e Deus tirar essas prioridades de nós. Então, muitas vezes nós nos contentamos, às vezes com migalhas espirituais, às vezes até com uma cegueira espiritual, com medo do que Deus pode fazer com as nossas prioridades. É mais ou menos continuação do que eu estava dizendo ontem. João, se você não assistiu a live, eu salvei, tá lá no feed, na minha página, então tá salva lá. João 11, 47 a 48, diz assim: Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem, realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Eles tinham acabado de presenciar uma ressurreição. Eles tinham visto os milagres de Jesus. E ao invés de ficarem maravilhados, ao invés de aumentar a esperança deles, ao invés de ficarem felizes e contentes com tudo que presenciaram, eles ficaram com medo. Eles tiveram medo. E o medo dele é porque eles tinham medo de que tudo aquilo que estava acontecendo, tudo que Jesus estava trazendo, libertação, cura, pudesse tirar dele as prioridades dele. E quais eram as prioridades dos fariseus? Era o poder. Eles disseram, se Jesus continuar fazendo isso, Roma vai vir tirar o nosso lugar. E ainda podem tirar também a nossa nação. Ao longo da vida, a gente vai adquirindo coisas, vai adquirindo poder sobre essas coisas. E nós achamos que todas essas coisas são nossas. Nós achamos a minha casa, meu carro, meus filhos, minhas coisas. E tudo aquilo que ameaça tirar essas coisas de nós imediatamente reagimos a isso, queremos proteger, queremos cuidar. E tá certo, gente, tem que cuidar das coisas que está na nossa mão. Mas essas coisas não podem roubar o lugar de Deus. Essas coisas não podem ter a prioridade no espaço que pertence a Deus. Salmo 24, 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Confia no poder de Deus, no amor de Deus. Sabe, às vezes você tem medo de se entregar, tem medo de mergulhar mais fundo em conhecer a Deus porque tem medo de perder. E existe uma promessa que Deus trabalha para o seu bem em todas as coisas, perdas ou ganhos. O problema é que nós não reagimos da forma que agrada o coração de Deus. Porque a nossa reação imediata é querer proteger o nosso bem, as nossas coisas, nossas prioridades, nossos sonhos. E nós erramos em pensar que o nosso verdadeiro inimigo são pessoas, são coisas e são situações. Nós não sabemos tudo. Deus é que tem o controle de tudo. Nesse mesmo Salmo 24 fala assim: como pode, né? Aqui fala assim: quem é que pode subir até a presença do Senhor? Quem que pode ficar de pé diante do seu santo lugar? E no versículo seguinte diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega à mentira, nem age com falsidade.
Daí você acha que está na sua mão se tornar puro, na sua mão se tornar reto o seu caminho. Não é você que vai tornar você puro, você limpo. Tem pessoas que falam assim, olha, quando eu acertar minha vida, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu conquistar isso, eu vou me dedicar minha vida para Deus. Às vezes nós colocamos dividimos em caixinhas a nossa vida, e a prioridade de colocar Deus em primeiro lugar, que Ele é a prioridade, você não sabe tudo, Ele sabe todas as coisas. Não é você que vai consertar sua vida, você não tem poder sobre isso. É Deus que torna reto o seu caminho. Todas as escolhas erradas que você fez, é Deus quem conserta isso, que transforma isso em bem. Não torça as minhas palavras. Eu não estou dizendo que Deus vai passar pano para suas escolhas erradas. Que Deus vai passar pano para o seu pecado. O nosso pecado, as nossas escolhas erradas, têm consequência disso. Nós temos algo a colher. Temos uma cicatriz para carregar do nosso pecado. Mas é Ele quem nos perdoa. É Ele quem torna reto o nosso caminho. Lá em Salmo 33, 18 fala: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Salmo 18, 32. É Deus que me reveste de força. É Ele quem torna reto. É Ele quem torna perfeito o meu caminho. Então não tenha medo. Não tenha medo de você abrir mão de suas prioridades e entrar com ousadia, mergulhar com ousadia na presença do Senhor. Não pense que Deus vai tirar essas suas prioridades para te jogar num abismo, num lugar vazio, num vácuo de coisas piores e tragédias da sua vida. Tem gente que fala assim, mas quanto mais eu busco, mais sofrimento, mais coisas me aparecem. Mas é justamente a tempestade, o deserto que vem para revelar para nós o que está no nosso coração. E vem também revelar o estrondoso e maravilhoso poder que Deus tem para mudar as nossas sentenças, mudar a nossa realidade. Mas porque nós não mudamos o nosso entendimento sobre como nós temos que olhar para Deus, como nós temos que ter a nossa reação, a nossa primeira reação precisa ser correr para a presença dEle, não correr para proteger suas prioridades. Isso Deus faz por você. Deus sabe o que é importante para você. Deus sabe o que seu coração sofre. Ninguém mais sabe. Porque Ele é o único que conhece toda a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Salmos 103, 14 fala, Ele conhece toda a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Talvez você está dentro de uma realidade, da mesma realidade, há muito tempo. Porque é confortável para você. E essa realidade você já está acostumado. Ela tem te trazido dor, te traz decepção. Só que você se adaptou a essa realidade. Você não sabe que você tem um Deus que trabalha enquanto você dorme, que não se cansa, não se fatiga, e que Ele tem coisas grandes e ocultas para revelar sobre a sua vida. Essa realidade que você está se agarrando, mesmo sendo dolorosa, mas você tem medo de abrir mão dela e perder mais do que vai ganhar. Sabe que aquele que dá o que não pode perder, para ganhar, aquele que dá o que é precioso para si, para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Essa frase é a frase do Jim Elliot, um missionário que morreu no meio dos índios. Ele disse, aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder, não é tolo. É essa que é a frase. Você não pode guardar para você a realidade desse Deus maravilhoso, poderoso, que revelou no seu momento de dor o seu maior amor por mim e por você, que foi entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Alguém que entregou a vida por você, você não confia que Ele tem o melhor, que Ele é a pessoa de mais confiança para você colocar suas prioridades. Alguém que derramou sangue na cruz do Calvário para salvar você da condenação eterna. Ele não é confiável o suficiente para que você entregue as suas prioridades.
Como que você entrega suas prioridades para Deus? Mudando as suas reações. Quando você está triste, como que você tem reagido? A sua primeira reação precisa ser orar para Ele. E quando você está contente, qual que é a sua primeira reação? Precisa ser louvar e adorar a Ele. Porque todo o bem e todo o mal que acontece na sua vida, Ele trabalha para o seu bem. Mas muitas vezes as nossas reações, querendo proteger nossas prioridades, tem sido fechar os nossos olhos para as verdades de Deus. Jesus disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém tem essa conexão, ninguém vai ter uma conexão com Deus, com o Pai, se não for através de mim. E aqui, os fariseus, eles estavam preocupados em manter protegidos. Nós temos que ficar aqui quieto com a nossa religião. A gente tem que ficar quietinho aqui, já está dando certo. Roma deixou a gente quieto. E vem Jesus e começa a chamar a atenção, fazendo esses milagres, fazendo esse barulho. Roma vai se sentir ameaçada, vai achar. Jesus ainda fica falando o povo ainda está falando que ele é o rei dos judeus. Aí acabou para nós. Nós vamos perder nosso poder e é capaz de nós perder a nação. Ei, Deus sabe o que é mais precioso para você. Deus sabe o que você mais preza na vida. Ele é a melhor escolha para a proteção das suas prioridades. Você não dá conta de proteger suas prioridades. A sua realidade só vai ficar repetindo no mesmo lugar, sem nenhuma bênção, sem nenhuma renovar, sem nenhum mais que você pensa ou sonha, porque você tem achado que com a sua própria força, com seu próprio entendimento, você vai proteger. Entre com ousadia. Daniel entrou com ousadia na frente de Nabucodonosor, falando sobre essa semana, sobre a revelação que Daniel teve. Ele entrou com ousadia e por causa da escolha de Daniel, de se render à vontade de Deus, correndo o risco da morte, de morrer antes mesmo de revelar para o rei o que era o sonho dele. Mas por causa da escolha de Daniel, muitos foram salvos. E por causa das escolhas que você fizer a partir de hoje, a partir dessa live aqui que a gente está falando, de escolher, pegar suas prioridades e confiar naquele que tem o controle de tudo. Você não tem. Você é pó. Deus conhece a sua estrutura, Salmo 103, 14, e sabe que nós somos pó, então Ele tem o controle. Você não sabe tudo. Não é você que torna reto o seu caminho. Todas as escolhas que nós fazemos são tortas, porque nós não sabemos o que tem depois da curva. A gente toma decisão de acordo com o que a gente viveu, a nossa história, a nossa vivência, e as nossas decisões também é baseado naquilo que a gente vê e ouve. Mas existem verdades ocultas que só Deus conhece. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Tiago 5,13 para você. Você está triste hoje? Ore. Coloque diante dele. Essa é a sua primeira reação. A sua primeira reação não é... Lembra de Pedro? As primeiras reações de Pedro eram catastróficas. Sempre ele cortou a orelha do soldado porque achava ali que a luta era contra pessoas. E Jesus curou a orelha de Malco, falou, não é contra pessoas, a nossa guerra é espiritual, Pedro. Pedro falava quando não devia, tinha umas reações meio malucas. E às vezes nós somos Pedro. Tomamos decisões no desespero de proteger nossas prioridades. E você precisa ter a consciência de que a primeira reação sua precisa ser orar. Você está triste? Ore. Você está feliz? Celebre, comemore e louve a Ele. Adore a Ele. E para terminar essa live, eu preciso falar para você que você é prioridade de Deus. E Deus, desde que você estava no ventre da sua mãe, tem te protegido, tem guiado o teu caminho até aqui. E só não tem feito mais porque você não tem confiado no poder
que ressuscitou Jesus dos mortos, que está disponível para você. Está disponível para mim. Você é prioridade de Deus. E Deus vai te proteger como tem te protegido. Mas Deus quer fazer mais. Deus quer fazer mais. Porque Jesus veio para que você tivesse vida. O que você tem experimentado até agora tem sido um sobrevivente. Sobrevivente das suas tempestades. Deus quer que você tenha vida. E uma vida em abundância. Uma vida plena. E Ele é o único que pode revestir você de força e tornar perfeito o seu caminho. Lá em Salmo 18, 32, Deus é quem me reveste. O que é reveste? Veste de novo e veste de novo. Todas as manhãs, as misericórdias dele são renovadas para revestir você de força. Você não consegue fazer brotar força dentro de si. Pode até por algum tempo conseguir, mas você não dá conta, você fica exausto, porque quem leva o seu fardo, quem torna leve o seu caminho, quem torna perfeito o seu caminho é Jesus, o Cristo de Nazaré. Então não tenha medo de abrir mão das suas prioridades, para confiar, para aquietar seu coração e deixar Deus trabalhar por você, porque ninguém tem você como prioridade, somente Jesus. Somente Deus, somente o Espírito Santo, a Trindade Santa, são os únicos que têm você como prioridade. Você não é prioridade de ninguém. Você é prioridade de Deus. Então não tenha medo de abrir mão de suas prioridades para adorar e para mergulhar em conhecer a Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, menos você vai ter medo quando Ele começar a mexer nas suas estruturas para trazer o novo, para preparar você para a nova estação, para o que Ele quer derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Você é filhinho dEle, você é prioridade, você é amado, você é amada. Ninguém tem amor maior que esse por você. Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, Cristo de Nazaré. No Salmo 33, 18 fala que mais o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança em seu amor. Que amor é esse que Deus tem por mim e por você? Amor de cruz. E essa cruz revela o poder que nos salva. Qual é o poder que nos salva? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para você e para mim, para tornar reto o nosso caminho, perfeito o nosso caminho e leve. A sua vida está pesada, você está exausto porque você tem ido na sua própria força, no seu próprio entendimento. Porque você tem medo, assim como os fariseus estavam com medo de perder o poder, de perder o controle. Perca o controle na presença de Deus e você não vai perder o controle na presença de pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco os meus irmãos diante de Ti. Louvado seja o Teu nome, porque nós somos a Sua prioridade. Jesus abandonou o fato dele ser Deus, se tornou o homem porque nos amou, porque somos a prioridade do Senhor. Perdoe as nossas escolhas erradas e nós queremos nos render ao Teu poder, ao Teu amor, à Tua direção. Nos ajude a enxergar quem o Senhor realmente é. Revele, Senhor, o que está no nosso coração para que a gente veja onde estamos errando. Para que nós possamos, sem nenhuma reserva, totalmente desarmados, nos entregar a esse amor que nos torna prioridade todos os dias. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer enfermidade, qualquer doença que você tem no seu corpo e qualquer enfermidade que você tem na sua alma. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Pai, eu coloco o pai da Janete na Tua presença, que em nome de Jesus a cicatrização possa ocorrer hoje e ele seja surpreendentemente, Pai, curado, Senhor, e possa voltar para casa, estar com a sua família. Que em nome de Jesus todo esse procedimento possa vir abençoar e dar qualidade de vida para o Teu servo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês. Obrigada porque todo dia estou aqui. Não se preocupe, essa live ela é salva aqui, tem no Facebook. Eu
jogo também no YouTube. Então, não se preocupe. Quem tá perguntando da live, ela fica salva, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Bom trabalho a todos.